Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui lendo o livro O Inferno, do Monsenhor de Seguir. Outra razão da eternidade das penas, ausência de graça. Então, o Monsenhor de Seguir está aqui refletindo sobre a eternidade do inferno, né? Então ele já fez ontem nós já lemos uma argumentação dele. Hoje nós vamos ler outras duas argumentações a favor da eternidade do inferno, né? Embora o condenado tivesse à disposição tempo para mudar, converter-se e obter misericórdia, esse tempo de nada lhe serviria. Por quê? Porque a causa das maldições eternas ainda existiria. Essa causa é o pecado, o mal que nesta terra ele escolheu como seu quinhão. O condenado é um pecador impenitente e inconvertível. O tempo não é suficiente para a conversão. Infelizmente, temos abundantes exemplos disso neste mundo. Vivemos em meio a pessoas por quem o bom Deus espera por 10, 20, 30, 40 anos, às vezes mais. Para se converter, além disso, é necessária a graça. Não há conversão possível sem o dom especial e gratuito da graça de Jesus Cristo, a qual é o remédio fundamental do pecado. É o primeiro princípio da ressurreição das pobres almas que o pecado separou de Deus e lançou na morte espiritual. Disse Jesus Cristo: Eu sou a ressurreição e a vida. É pelo dom da graça que ele ressuscita as almas mortas e as conserva na vida. Ora, em sua onipotente sabedoria, o soberano Senhor estabeleceu que o tempo de provação é tão somente esta vida, e que sua graça nos seria dada para desviar-nos da morte, do pecado e amadurecer-nos na vida de filhos de Deus. No outro mundo já não é mais tempo da graça nem da provação. Antes é o tempo da recompensa eterna para os fiéis à graça, os de vida cristã. É ainda tempo da maldição eterna para os desterrados da graça, de vida e morte pecaminosas. Eis as ordenações da providência, e nada irá mudá-las. Portanto, na eternidade não haverá graça para os pecadores réprobos. Com o arrependimento eficaz, é de todo impossível sem a graça. O arrependimento eficaz é de todo impossível sem a graça, condição necessária para se obter o perdão. Logo, o perdão é impossível. A causa do castigo é permanente. O castigo, mero efeito do pecado, igualmente subsiste. Sem a graça, não há arrependimento. Sem o arrependimento, não há conversão. Sem a conversão, não há perdão. Sem o perdão, não há mitigação ou cessação possível da pena. Não parece lógico? O mal rico do Evangelho não se arrepende nem no fogo do inferno. Não diz ele: arrependam-me, ou sequer pequei, mas, abre aspas, sou cruelmente atormentado nestas chamas. Fecha aspas. O grito é de dor e desespero,
não de arrependimento. Ele não quer implorar o perdão, antes só pensa em si e em seu consolo. O egoísta pede em vão a gota d'água que o refrigeraria. Essa gota d'água é o toque da graça que o salvaria. Ora, responderam-lhe que era impossível. Ele detesta o castigo, mas não a falta. Essa é a hedionda história de todos os condenados. Ele detesta o castigo, mas não a falta. Nesta terra, a cidade de Deus e a cidade de Satã estão como que misturadas. É possível ir e voltar de uma para outra, e o homem bom se tornar mal, e o mal se tornar bom. Mas no momento da morte, o pêndulo cessará. Aí estão ambas as cidades irrevogavelmente separadas, como diz o Evangelho. Não se poderá mudar de uma a outra cidade, da cidade de Deus à cidade de Satã, do paraíso ao inferno ou do inferno ao paraíso. Nesta vida, tudo é imperfeito, tanto o bem como o mal, nada é definitivo. Como Deus não recusa a ninguém a graça, existe sempre uma fuga do mal, do império do demônio, da morte, do pecado, enquanto se estiver neste mundo. Mas como já disse, isso faz parte da vida presente. Apenas um pobre homem em estado de pecado mortal rende o espírito. Tudo muda de figura. A eternidade sucede ao tempo. Encerram-se os momentos da graça e da provação. Torna-se impossível a ressurreição da árvore, da alma, e a árvore, tombada à esquerda permanece eternamente. A sorte dos condenados está fixada para sempre. Nenhuma mudança, nenhuma mitigação, nenhuma suspensão, nenhuma cessação das maldições é possível. Falta-lhes não só o tempo, mas também a graça. Esse argumento aqui apresentado pelo Monsenhor de Seguir é o argumento da graça, não é? É o argumento da eterna cessação da graça às almas dos réprobos. Né? Porque o réprobo, ele não se arrepende da falta, né, que o levou para o inferno, como o rico no Evangelho. Né? Ele reclama do sofrimento, mas não se arrepende da falta. Então, essa é a situação eterna dos condenados. Né? Terceira razão da eternidade das penas: a perversidade da vontade dos condenados. A vontade dos condenados está como que petrificada no pecado, no mal e na morte sobrenatural. Como nesta vida pode converter-se um pecador? Em primeiro lugar, como dissemos, aqui ele tem o tempo e a graça que o bom Deus sempre oferece. Mas também porque ele é livre, sua vontade pode, por escolha, retornar ao caminho de Deus. Foi por um ato da vontade livre que o pecador se desviou de Deus. E é por um ato da vontade livre que, através da graça do Deus boníssimo, ele retoma o caminho do bem. Arrepende-se e, pobre filho pródigo, entra já perdoado na casa do Pai. Mas
O momento da morte é a morte da liberdade e da graça. Está tudo terminado para sempre. Já não se trata de escolher, mas de ficar no lugar que se escolheu. Escolhestes o bem e a vida, para sempre possuireis o bem e a vida. Escolhestes loucamente o mal e a morte, estareis na morte para sempre, morte que quisestes quando podias querer. Permanecereis na eternidade das penas. Até hoje está em exposição no Palácio de Versailles o quarto onde morreu Luís XIV, a 1º de setembro de 1715. São os mesmos móveis e, em particular, o mesmo pêndulo. Em respeito ao grande rei morto, pararam o pêndulo no instante em que ele deu o último suspiro, às 4h31. Desde então, não mais o tocaram. Por isso, há mais de 160 anos, da época do Monsenhor de Seguir, né, que o ponteiro imóvel do relógio marca 4h31. Essa é uma imagem impressionante da imobilidade que penetra na vontade do homem e nela permanece ao deixar esta vida. A vontade do pecador condenado permanece necessariamente idêntica àquela do momento da morte. Qual seja ela, está imobilizada e eternizada. Se é lícito falar assim. O condenado quer, de modo inabalável, o mal que fez. De São Bernardo. Ele e o mal são um só pecado vivo, permanente e imutável. Assim como os bem-aventurados, que só veem a Deus através do amor, amam-no necessariamente, assim os réprobos, que só veem a Deus através das punições da justiça, odeiam-no necessariamente. Pergunto-vos se não é de rigorosa justiça que uma maldição imutável se abata sobre uma perversidade imutável, ou que uma pena eterna e imutável puna uma vontade para sempre fixada no mal e para sempre desviada de Deus em razão da revolta e do ódio. Uma vontade paralisada no pecado. Do que acabamos de dizer e havíamos dito antes, resulta a evidência que no inferno os condenados não terão tempo, nem graça, nem vontade de se converter. Como não é possível perdoá-los, padecerão uma maldição eterna e imutável. Enfim, segue-se inevitavelmente que as penas do inferno não apenas não terão fim, mas também não serão suscetíveis dessas diminuições ou mitigações de que se querem convencer. Aqui nessa parte, né, da eternidade das penas, o Monsenhor de Seguir apresenta, né, os argumentos da própria tradição da Igreja, né, para a eternidade do inferno, né, baseado na disposição da vontade do réprobo ao exalar o último suspiro aqui na Terra, né? Quando ele entra na eternidade, ele entra justamente como ele saiu da vida biológica, né? Ele entra com a mesma
com a mesma atração ao pecado, né? Ele não se arrepende mais. É impossível que um réprobo se arrependa, porque ele morreu com ódio de Deus, né? Então não há para ele possibilidade alguma de arrependimento, né? Isso eternamente, né? O réprobo, ele sofre, ele reclama, né, dos sofrimentos terríveis do inferno. Mas ele nunca passa pela cabeça dele um arrependimento, né? É verdade que Deus é injusto ao punir com penas eternas as faltas de um momento? Essa é a pergunta que é muito frequente na boca das pessoas, né? Principalmente daquelas que não querem se converter, né? Veja que a própria pergunta já é já esconde, né, um raciocínio de que Deus é vingador, de que Deus é injusto, não é? A própria pergunta já não é de quem quer entender a situação, né? Mas de quem quer acusar a Deus de injustiça, né? É verdade que Deus é injusto ao punir com penas eternas as faltas de um momento? Aqui se tem uma objeção bem antiga, engendrada pelo medo de consciências debilitadas. Desde o século IV, o ilustre arcebispo de Constantinopla, São João Crisóstomo, anulava-o nestes termos. Abre aspas para São João Crisóstomo. Há quem diga, para matar um homem ou cometer adultério, só tenho alguns instantes. E por esse pecado de momento, hei de padecer as penas eternas? Sim, exatamente. No vosso pecado, Deus não julga o tempo que levastes em cometê-lo, mas a vontade que vos fez cometê-lo. Fecha aspas para São João Crisóstomo, né? A propósito, nós, se Deus quiser, ainda leremos esse ano a vida de São João Crisóstomo, a biografia dele. O que acima dissemos bastaria para afastar toda sombra de dificuldade. Como no inferno são impossíveis a conversão e a mudança, por ausência da graça e de liberdade, a causa de graça e de liberdade, né? A causa da maldição subsiste inteira pela eternidade afora e deve, com estrita justiça, produzir pela eternidade seus efeitos, nada além de justiça em estado puro. Julgais injusto que Deus puna com pena eterna crimes de instante? Contudo, vede que o que se passa diariamente na sociedade humana. Todos os dias ela pune com a morte assassinos, patricidas, incendiários que perpetraram os crimes em poucos minutos. É ela injusta? Antigamente a pena de morte era mais difundida, né? Quem ousará afirmá-lo? Ora, que seria a pena de morte na sociedade humana? Não é uma pena perpétua? Uma pena sem volta e sem mitigação possíveis? A pena de morte priva o criminoso para sempre da companhia dos homens, assim como o inferno priva o pecador para sempre da companhia de Deus. Por que seria diferente para os crimes de lesa divina majestade? Isto é, para os pecados mortais. O tempo não tem ligação com o peso moral do pecado. Como afirmava São João Crisóstomo, a duração do ato culpável não é punida no inferno com a pena eterna, mas sim
a perversidade da vontade que impulsiona o pecador, imobilizado pela morte. Como sua perversidade dura para sempre, o castigo eterno, que lhe é próprio, longe de ser injusto, é o que há de mais justo e até necessário. A santidade infinita de Deus não apartará de si, por toda a eternidade, um ser que está num estado eterno de pecado? Ora, o réprobo no inferno é esse ser. Por isso, quem reflita com seriedade sobre o assunto perceberá no pecado mortal um caráter duplo. O primeiro, essencialmente finito, é o ato livre da vontade que viola a lei de Deus e peca. O segundo, que é infinito, é o ultraje à santidade e à majestade infinita de Deus. Desse modo, o pecado contém uma espécie de malícia infinita. Quandam infinitatem, diz Santo Tomás. Ora, a pena eterna corresponde, na exata medida, ao caráter finito e infinito do pecado, pois ela é em si mesma finita e infinita. Finita em intensidade, infinita e eterna em duração. Como fosse finito na duração do ato e na malícia da vontade do pecador, pune-se o pecado com uma pena ora mais, ora menos severa, mas sempre de intensidade finita. Contudo, como se fosse infinito, diante da santidade daquele ofendido, pune-se o pecado com uma pena de duração infinita, isto é, eterna. Mais uma vez, nada mais lógico, nem mais justo que as penas eternas a punirem com o inferno, o pecado e o pecador. Não seria justo todos os réprobos sofrerem a mesma pena. Com efeito, é evidente que todos não são igualmente culpáveis. Eles são iguais no estado de pecado mortal, por isso merecem uma pena eterna. Mas como não fossem culpados no mesmo grau, a intensidade da pena eterna é exatamente proporcional ao número e à gravidade das faltas de cada um. Ainda que trata-se de justiça perfeita e infinita. Finalmente, outra observação impressionante. Se as penas do pecador impenitente, o réprobo dos infernos, tivessem fim, pertenceria ao pecador e não ao Senhor a última palavra na luta sacrílega contra Deus. Ele poderia afrontar a Deus: eu tenho o meu tempo e vós o vosso. Mas que seja o vosso tempo longo ou breve, eu acabarei por jogá-lo contra vós. Serei o senhor da situação. Um dia, quer queirais ou não, participarei de vossa glória e de vossa eterna beatitude nos céus. Fecha aspas. Isso é o que o réprobo falaria para Deus se as penas do inferno tivessem fim, né? Pergunto-vos, isso é possível? Portanto, a partir desse ponto de vista, e independente dos argumentos cabais que acabamos de expor, a santidade divina exige necessariamente que os castigos dos condenados sejam eternos. E onde está a bondade de Deus? Talvez alguém pense. A bondade de Deus não tem nada que fazer aqui. O inferno é o reino de sua justiça infinita, como sua bondade. A bondade de Deus se exerce sobre a terra, onde sempre e instantaneamente perdoa o arrependido. Na eternidade, a bondade não tem mais função.
senão a de coroar de gozos no céu a obra de perdão sobre a terra. Por acaso quereis que na eternidade Deus exercesse a bondade em pessoas indignas, que o aborreceram nesta terra, que não clamaram a ele no instante da morte e que agora não podem tê-lo, nem o querem mais? Seria absurdo, sobretudo da parte de Deus, pois a bondade não se exerce às expensas da justiça. Portanto, ao punir faltas passageiras com penas eternas, Deus não é injusto, mas justo e somente justos. Então, pelo que o Monsenhor Dessegui fala aqui, enfim, ele tenta rebater um argumento contra o inferno que as pessoas, que os pecadores, né, mais nos lançam, né? Mais nos lançam. A primeira é essa, né? Poxa, mas eu cometi um pecado num instante, né? E vou receber uma pena eterna. Isso não seria injusto? Então, essa pergunta é tão antiga, né? Essa atitude do pecador é tão antiga que foi que ele cita aqui São João Crisóstomo, né? Século IV, né? Para responder essa pergunta, né? A questão da pena para o pecado não é o tempo que levou para se cometer o pecado, né? Mas da vontade da pessoa que cometeu o pecado, de cometê-lo. Né? A vontade firme, a vontade empedernida. Né? A outra questão que ele discute aqui, que é muito interessante, muito atual, inclusive, né? É que muitos hereges, né? Ou muitas pessoas equivocadas, né? Já afirmaram ao longo dos séculos, né? Que, na verdade, o inferno não é eterno. Vai haver um tempo em que os réprobos serão perdoados, né? Então, o Monsenhor Dessegui, ele introduz essa questão dizendo assim: finalmente, outra observação impressionante. Né? Então, o que ele diz aqui é o seguinte: se isso acontecesse, quem teria vencido, quem teria dado a última palavra, teria sido o réprobo, né? Porque ele teria toda a razão de dizer o seguinte: eu tenho o meu tempo e vós o vosso, mas que seja o vosso tempo longo ou breve, eu acabarei por jogá-lo contra vós. Seria o senhor da situação. Um dia, quer queirais ou não, participarei da vossa glória e da vossa eterna beatitude nos céus. Então, se o inferno tivesse um fim, Deus estaria... o réprobo venceria Deus na sua vontade, né? Porque ele, de alguma forma, iria para o céu, né? Céu que ele odeia, né? Glória de Deus que ele odeia. E por que eu disse que isso é comum, né? Hoje em dia, e é importante a gente frisar, porque essa ideia do inferno, seja nas expressões, por exemplo, até de cardeais, né? De que o inferno estaria vazio, ele existe, mas estaria vazio, ou de que
o inferno não existe, ou essa heresia de que o inferno seria esvaziado, né? Todas essas heresias, elas convivem conosco hoje, não da parte dos ateus, né? Mas da parte até da igreja, né? Nós temos visto, né, até recentemente, né, esse tipo de afirmação, né, enfim, por exemplo, a afirmação do Papa Francisco, inferno, né, ou de que ele, enfim, desejaria que o inferno estivesse vazio, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Isso é uma coisa tão absurda, vindo de qualquer pessoa, né? Depois que você lê essas explicações do Monsenhor de Seguir, né? Por quê? Porque essa afirmação é equivalente ao seguinte: eu gostaria que todos os pecadores que cometem as maiores atrocidades contra a vontade de Deus, contra nosso Senhor Jesus Cristo, não fossem punidos, fossem perdoados. Tá certo? Eu gostaria que não existisse a justiça de Deus. Eu gostaria que Deus não tivesse falado pela boca do seu filho que o que nós temos que procurar aqui na terra é o reino de Deus e sua justiça. Tá certo? Eu gostaria que Deus não tivesse esse atributo de justiça infinita. Tá certo? Eu gostaria que Deus fosse um banana. Tá certo? Então, veja que a expressão da negação do inferno é essa. Tá certo? É essa. É simplesmente isso. Essas pessoas que afirmam isso, né? Olha, eu gostaria que não tivesse ninguém no inferno. Ora, como assim? Né? Certo? Podemos lembrar todas as más pessoas que nós conhecemos, que a história registra. Nós quereríamos que essas pessoas não tivessem a sua pena no inferno? Né? Que movimento, né? Do intelecto de uma pessoa que afirma isso. Que degeneração, né? Pode haver numa pessoa que tenha coragem, né, de afirmar isso, né? É uma coisa terrível. Isso vinda de qualquer ateu, né? Vinda de qualquer inimigo da igreja. Agora, vindo de um papa, é muito triste, né? É muito triste. As penas são as mesmas para os pecados de fraqueza? Sem desejar justificar uma medida diferente para os pecados de fraqueza, de que até os bons cristãos são muitas vezes culpados, deve-se reconhecer que existe um abismo entre quem os comete e quem a Santa Escritura em geral denomina de os pecadores. Estes são almas perversas, corações impenitentes, que praticam o mal por hábito, sem remorsos, como algo simples, e que vivem sem Deus e em revolta permanente contra Jesus Cristo. São os pecadores propriamente ditos, os pecadores profissionais. Abre aspas. Eles pecam como vivem, afirmava São Gregório. Pecariam sempre, e se para sempre vivessem. Desejariam viver para sempre pecarem. Por isso, uma vez mortos, a justiça do juiz soberano exige
que nunca fiquem sem castigo, porque nunca viveriam sem pecado. Fecha aspas, para São Gregório. Já aqueles não possuem tais disposições. Inúmeras almas miseráveis caem em pecado mortal, e todavia não são más ou corrompidas, muito menos ímpias. Só praticam o mal ocasionalmente, como uma espécie de experimento. A fraqueza é o que nos faz cair, e não o amor ao mal em que caem. Assemelham-se a uma criança que, arrancada dos braços da mãe com violência ou blandícias, se deixasse levar para longe dela, embora com pesar fixasse nela os olhos suplicantes. Se o sedutor afrouxasse as cadeias com que prende a criança, ela se soltaria, correria e lançar-se-ia, entre arrependida e contente, nos braços da mãezinha. Assim são os pecados de ocasião, quase de acaso, que não amam o mal. Desculpe, assim são os pecadores de ocasião, quase de acaso, que não amam o mal que cometem, cuja vontade não está perdida de gangrena, gangrena. Eles mais padecem do que buscam o pecado. Arrependem-se no instante mesmo em que cometem. Esse gênero de pecados não é muito mais perdoável? Como a misericórdia adorável do Salvador não concederia com facilidade, sobretudo no momento decisivo da morte, graças imensas de arrependimento e perdão aos filhos pródigos, que, apesar de ofendê-lo, não lhe viraram as costas e que, apesar de se deixar arrastar para longe, não afastaram dele o olhar ou o desejo. Pode-se afirmar que o Deus que declarou: jamais rejeitarei quem venha até mim, sempre encontrará em seu divino coração segredos de graças e misericórdias suficientes para arrancar essas pobres almas da condenação eterna. Contudo, falemos alto para bem ouvirem. Esse é um segredo do coração de Deus, um segredo impenetrável às criaturas, com que não se deve contar demais, pois nisso subsiste uma doutrina terrível e que é de fé, qual seja que qualquer homem que morra em estado de pecado mortal está condenado para sempre e destinado às maldições infernais que suas faltas merecem. Aqui, a Monsenhor de Segui toca num ponto muito, muito delicado, né, da doutrina, né, que é o seguinte: que Deus pode usar graças especiais, né, que Ele tem em seu profundo, no mais profundo do seu coração, né, para salvar aquelas pessoas a quem o pecado tocou, mas não impediu, né, que elas desejassem não afastar de Deus, né? Mas nós nunca podemos pensar nisso, né? Ele diz muito bem, né? Ele diz aqui o seguinte: pois nisso subsiste uma doutrina terrível. Depois de ele ter falado isso, né, ele chama essa doutrina de uma doutrina terrível.
né? Que é a ela que nós devemos sempre nos ater, né? Doutrina que é de fé, ou seja, que qualquer homem que morra em estado de pecado mortal está condenado para sempre e destinado às maldições infernais que suas faltas merecem. Na economia normal da salvação, a doutrina católica afirma isso, que nós, morrendo em pecado mortal, iremos para o inferno. Para sempre. Não é? Para terminar, só mais uma palavra. Que os espíritos sutis e as almas sensíveis que buscam tergiversar, em vez de acreditar e se santificar, tranquilizem-se ao pensar nos réprobos. A justiça, a bondade, a santidade de Nosso Senhor regrarão tudo para melhor, quer no inferno, quer no purgatório. Nesses lugares não existirá sombra ou possibilidade de alguma injustiça. Quem estiver no inferno é porque mereceu estar e permanecer lá eternamente. Por mais terríveis que sejam as penas, serão em tudo proporcionais às faltas. Aqui não funciona como nos tribunais, com leis e juízes terrestres, que se enganam e erram à medida, punindo ou de mais ou de menos. O juiz eterno e soberano Jesus Cristo sabe tudo, vê tudo, pode tudo. Ele é mais que justo, é a mesma justiça, e na eternidade é a mesma justiça. Ele é mais que justo, ele é a justiça, né? E na eternidade, como nos declarou da própria boca, abre aspas, dará a cada um segundo suas obras, fecha aspas. Nem mais, nem menos. Portanto, por mais espantosas e incompreensíveis que sejam ao espírito humano, as penas eternas do inferno são e serão soberana e eternamente justas. Então, eu vou terminar aqui a leitura de hoje. O próximo item será quem são os que seguem o caminho do inferno. Mais uma vez, a gente percebe, né, o quanto é uma falta imensa de caridade, né, não falar sobre o inferno para nós católicos, né? Quanto é uma falta de caridade de nossos pastores, né, que nos escondem a realidade do inferno, né? Nos escondem o terrível destino dos réprobos. E assim fazendo, eles facilitam muito o nosso caminho propriamente para o inferno, né? Como é terrível, né? Um pastor que cuida do rebanho e não se preocupa com as ovelhas, né? O destino das ovelhas, né? A igreja sempre pensou no inferno quando ela saiu pelo mundo para converter o mundo, né? Tá certo? O impulso apostólico dado por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos, depois dos apóstolos aos bispos, sempre foi para evitar que as almas vão para o inferno. Porque a igreja sempre soube que
essas almas indo para o inferno, elas são, digamos assim, uma perda de uma. Cada alma é uma perda de uma gota de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado por nós na cruz. É uma frustração, não é? Do aspecto do nosso Redentor. A mais importante coisa que ele veio fazer aqui na Terra foi sofrer por nós para a nossa redenção. E cada alma que vai para o inferno é uma frustração. Né? Nós nunca devemos comemorar que alguém tenha morrido e que na nossa cabeça tenha ido para o inferno. Isso não é atitude de católico. Porque o que nós temos que pensar é que o quanto isso entristece, né, o coração sacratíssimo de Nosso Senhor. Né? Eu tenho visto muitos católicos comemorarem a morte, né, agora recente, daquele patriarca da família Rothschild, né? Nós nunca devemos comemorar isso. Isso é terrível. Primeiro, a gente nunca deve decidir que uma pessoa que morreu foi ou não para o inferno. Por mais evidências que a gente tenha, né? Nós não devemos comemorar isso. Nem pensar sobre isso. Nem tirar conclusões sobre isso. Tá certo? Porque isso é uma matéria que a Deus pertence. Segundo, nós não devemos comemorar. Não devemos comemorar. Não é? Porque isso frustrou a encarnação do Verbo. Não é? Por isso, ele sofreu no Jardim das Oliveiras. Não é? Eu tenho visto muitos comemorarem. Não é? Não devemos. Isso é terrível. Quem tem a dimensão correta da realidade do inferno e da realidade da redenção que o Filho de Deus nos trouxe na sua paixão na cruz, não deve fazer esse tipo de coisa. Tá certo? Então, eu gostaria de saber se tem alguma observação, algum comentário sobre a leitura de hoje. Professor, às vezes a gente ouve a afirmação de que não se fala muito hoje no inferno, justamente porque é um assunto que assusta as pessoas, né? Isso é verdadeiro, é assustador mesmo, né? Só que não se pensa no quanto salutar vamos dizer, esse susto, né? Uma pessoa que estava se aproximando do abismo, você não tem que falar que ela vai cair no abismo. Pois é. É assustador mesmo, ela vai parar, ou ela vai fazer alguma coisa, ou ela vai se desesperar. Mas é isso mesmo, nós estamos tão frágeis, né, que não suportamos nenhum tipo de susto. Né? O pior é não falar do inferno para uma pessoa com medo de ofendê-la. Aí é o ápice da mimizice, né? Uhum. Professor. Sim, Cristina. Eu não sei se a Ana Paula terminou. Acho que sim, né? Ontem eu estava revendo a aula. A gente aceita bem, dentro das explicações, você vai aceitando a eternidade da pena. Mas quando ela é descrita, o sofrimento é descrito, não há como não compadecer.
porque você pensa em inúmeras pessoas que deram assentimento ao pecado, não se arrependeram, mas eu acho que ainda pode haver um resquício de total ignorância, dado o estado atual que a gente vive, sabe, professor? E mesmo assim, mesmo não raciocinando sobre o que levou a pessoa tanto a pecar como a não se arrepender, pensar que depois da morte cessa o passar do tempo e a condição e o estado, e aquele que vai para o inferno está em permanente é, estado de sofrimento terrível, terrível. Os sofrimentos são terríveis, né? São. Então, isso, ontem eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, gente, será que a gente, se eu pensar assim e falar, meu Deus, tem que ter um jeito para essas pessoas e tal, se isso não é uma forma de não aceitar o credo, a doutrina, como ela é, o catecismo e a Bíblia, né? Aceitar a verdade que nosso Senhor nos ensinou. Então, esse é um aspecto. Eu resolvi dar uma maratonada no YouTube. Aí já é outra coisa que eu queria comentar. Uma era essa, professor, se eu puder falar. O dois é que, dentro dessa minha busca para entender melhor, eu dei uma maratonada daqui no YouTube, para ver o que os padres estavam falando sobre o pecado mortal. E, assim, fiquei muito impressionada. Eu não vou falar quem, né, mas sempre os mesmos padres falando de pecado mortal, mas não que eles estavam atenuando, mas padre da tradição e padre conservador. Eu falava, sabe assim, eu não estava satisfeita com o que eu estava ouvindo, porque eu falava assim, gente, eu quero ouvir uma coisa pesada, aquela coisa dura do pecado mortal. O que é, que é a dureza e tal. Por incrível que pareça, eu vou citar quem falou bem, foi o Arautos do Evangelho, um padre simplesmente direto, falando do mal que é o pecado mortal. E aí, professor, dois argumentos que ele deu, que eu achei argumentos assim, nas razões que ele foi expondo. Eu não vou lembrar, porque foi isso muito rápido também, no meio de atividade, mas ele falando o seguinte: se fosse dado a uma pessoa o poder de parar uma guerra atômica, uma guerra mundial, que fosse destruir centenas de milhões de vidas, e fosse dado assim: se você cometer um pecado mortal, isso é coisa da doutrina da igreja pensada pelos santos. Se você cometer um pecado mortal, você pode parar uma guerra mundial atômica que vai matar centenas de milhares de pessoas. Do ponto de vista da doutrina católica, o que é melhor você fazer? E aí ele fala que a doutrina responde: não se deve optar uma única alma pelo pecado mortal. É isso mesmo. É isso mesmo. Essa ofensa é a ofensa a Deus. A Deus. E é E infinita. outra, É infinita. infinita. E outra coisa que ele dá de exemplo é assim: se você fosse dada a uma alma a opção dela salvar as almas do purgatório cometendo um pecado mortal, almas do purgatório, hein, professor? Uhum. Mesmo assim, ela não deveria cometer o pecado mortal. Então, são dois exemplos. Então, assim, são essas explicações adjacentes
que acabam nos ajudando assim É, a até entender a proporção, né? a Entender a proporção. proporção do pecado e tudo mais. Apesar de que eu fiquei satisfeitíssima de ouvir que é possível algumas atenuações, porque, professor, a gente pode pensar em pecadores terríveis, e tem uns aqui que a gente sente uma raiva, né? Principalmente É, esses que são inimigos da igreja, e estão dentro da igreja que, assim, eu tenho quase certeza, não estou falando do Papa, o Papa, para mim, fica sob júdice, não quer saber. Mas eu tenho para mim que essas pessoas que estão dentro da igreja e negando as verdades de fé, claro que elas não têm mais a fé católica, óbvio. Que louco faria isso? é, Que não meditaria sobre o inferno e sobre a doutrina católica, e conhecendo a doutrina católica e tudo que disseram os grandes teólogos, os santos e tal, permaneceria dentro da igreja com fé católica, falando o contrário disso. É claro que essa gente acredita em demiurgo e não sei mais o que, não sei mais o que, não é, professor? é, não, enfim, eles querem ficar dentro da igreja justamente para ter o poder de fazer esse apostolado do demônio. Hum. É simplesmente isso. Mas enfim. Mas você falou uma coisa interessante no início, que é essa coisa da gente contemplar, né, a- as almas que estão sofrendo, né, e tem uma certa uma certa tendência, né, a dizer, poxa, mas não é possível, é eterno mesmo esse para sempre, né? A gente tem essa tendência mesmo, mas por quê? Porque a gente não pesa. Quando a gente está fazendo esse raciocínio, quando a nossa sensibilidade está movida nesse sentido, nós não estamos fazendo o raciocínio levando em conta uma outra parte na questão do pecado mortal, né? Que é a parte de Deus. Né? Nós estamos vendo o pecador cometendo pecado e nós estamos nos padecendo pelo pecador. Mas do outro lado, tem Deus Todo-Poderoso que nos criou, né? E tem uma dignidade infinita que o pecado atinge em cheio. Né? O pecado mortal atinge em cheio a dignidade infinita de Deus. Né? Nós que estamos desse lado de cá, né? Que temos uma visão deformada, embaçada desse nosso Deus Todo-Poderoso, só a fé nos mantém focado nessa visão, né? Nós, é claro que nós tendemos, né? Nos alinhamos mais com o réprobo, né? O pecador, né? E a nossa sensibilidade se move nesse sentido. Mas a gente tem que pensar justamente, né? No outro lado, no lado ofendido. Né? São Tomás de Aquino, eu lembro que uma certa vez houve uma certa discussão que é o seguinte: ficou famoso, depois desapareceu. Que é o seguinte: se nós formos para o céu, se nós teremos algum tipo de deferência ou de algum tipo de sentimento a respeito de nossos amigos ou parentes que teriam ido para o inferno, nós ainda gostaríamos dele? Nós ainda teríamos algum tipo de sentimento positivo em relação a isso? Pensa no extremo, num filho e numa mãe, não é? Um deles vai para o céu, o outro para o inferno. Esse filho ou essa mãe teria um sentimento positivo em relação um ao outro, um no céu, o outro no inferno? Então, nós estamos vendo
nós estamos aqui raciocinando em termos de uma alma que viu Deus Todo-Poderoso no céu, contemplou Deus na sua magnificência, e temos um réprobo no inferno, que odeia permanentemente a Deus. Santo Tomás de Aquino responde tranquilamente: não, nós não teríamos nenhum sentimento positivo em relação a essa alma que foi para o inferno, porque ela odeia Deus, e nós estamos vendo Deus face a face. Nós estamos vendo quanto ele é amável. Então, nós não teríamos esse tipo de sentimento positivo em relação a essa alma, né? Porque nós estamos aqui agora, e porque nós temos uma visão imperfeita, ou muito imperfeita, desse Deus que habita no paraíso, e que criou o céu e a terra, e mantém as suas criaturas em existência, é que nós tendemos mais a ver o réprobo como, enfim. Mas foi muito interessante o seu raciocínio, Cristina. A gente tem essa tendência mesmo. Sem dúvida nenhuma. Mais alguma observação? Algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Fiquem com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.